Olá, eu sou a discente Viviane de Matos Lourenço e irei apresentar para vocês um pouquinho sobre o tema do HPV, papiloma vírus humano, da disciplina de Microbiologia Aplicada do ano de 2024/1, com o docente Fábio Pildonas, um trabalho apresentado ao Departamento de Farmácia da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Ao longo da apresentação, serão abordados alguns tópicos que serão necessários para entender um pouco mais sobre o HPV, como o que é esse tal de HPV, quais os sinais e sintomas e o seu tratamento, como é o diagnóstico, como acontece a infecção, como se prevenir e, por fim, a importância do farmacêutico. Bom, e o que é esse tal de HPV? O HPV ele vem da sigla em inglês para papiloma vírus humano e é responsável pela infecção sexualmente transmissível mais frequente no mundo, IST. Ele está associado ao desenvolvimento de quase totalidade dos cânceres de colo de útero, assim como diversos outros tumores, tanto em homens quanto em mulheres, o qual ele provoca verrugas anogenitais, região genital e no ânus, e isso depende do tipo de vírus, pois existem mais de 100 tipos de vírus do HPV. Dos 100, 40 podem causar infecção na área genital. Além disso, o HPV ele pode ser classificado em tipos de baixo ou de alto risco de desenvolver câncer. Os tipos chamados de baixo risco, eles são mais relacionados com o aparecimento de verrugas, preferencialmente, né, na região genital. Os sinais e sintomas do HPV, eles podem variar de acordo com o local do corpo afetado. Nas genitais, as verrugas genitais, elas podem aparecer na região genital, ânus, boca ou garganta, e elas podem ser únicas ou múltiplas. Na boca, o HPV pode causar lesões brancas ou avermelhadas que podem ser semelhantes a uma afta. Já na garganta, o HPV ele pode causar papilomatose laríngea, que se manifesta com rouquidão, falta de ar, ruído ao respirar, tosse e dificuldade para engolir. No colo do útero, o HPV de alto risco ele pode causar alterações no colo do útero que podem ser detectadas por meio de um exame chamado Papa Nicolau. E caso essas alterações não sejam tratadas, elas podem levar ao desenvolvimento de um câncer cervical. E o seu tratamento? Não há cura para o HPV, mas existem tratamentos para os sintomas. As verrugas, por exemplo, elas podem ser tratadas com medicamentos ou procedimentos médicos de forma individualizada. O tratamento inclui creme tópico, crioterapia e remoção cirúrgica. Além disso, a escolha do tratamento ele depende da gravidade e da localização das verrugas. Há também um monitoramento de alterações, na qual mulheres com HPV de alto risco, elas devem realizar exames regulares para monitorar alterações celulares que podem levar ao câncer. E como é feito o diagnóstico tanto em homens quanto em mulheres? O método diagnóstico da infecção pelo HPV ele dependerá da presença ou não de manifestação clínica. Quando há infecção pelo HPV sem nenhum sintoma ou lesão, o vírus só pode ser diagnosticado por teste molecular que identifica o DNA do HPV. Nas mulheres, as lesões subclínicas elas podem ser detectadas por meio de exames como o Papa Nicolau ou a biópsia, que geralmente é realizado durante o exame de colposcopia. Neste exame, utilizando lentes de grande aumento, o colo do útero, a vagina e a vulva, eles são avaliados com maiores precisões. Já nos homens, as lesões elas devem ser avaliadas pelo urologista. E na presença de lesões clínicas, como as verrugas anogenitais em homens e em mulheres, o diagnóstico ele pode ser feito por exame clínico. Já a infecção, a transmissão ela pode ocorrer por contato direto com a pele ou mucosa infectados, sendo a principal via assexual. Pode ocorrer também durante o sexo vaginal, anal, oral
e até através dos dedos da masturbação do parceiro. Dessa forma, o contágio com a HPV ele pode ocorrer mesmo na ausência de penetração vaginal ou anal. Há também a possibilidade de contaminação por meio de objetos, do uso de vaso sanitário e piscina, ou pelo compartilhamento de toalhas e roupas íntimas, mas isso não é comprovado cientificamente. E como se prevenir? Através do sexo seguro, com o uso do preservativo durante todo o contato sexual, com ou sem penetração. Na presença de infecção na vulva, na região pubiana, na região perianal ou na bolsa escrotal, o HPV ele ainda poderá ser transmitido apesar do uso do preservativo masculino. A camisinha feminina ela evita o contágio de forma mais eficaz, isso se utilizada desde o início da relação sexual. Há também a vacinação contra o HPV, que é o método mais eficaz de prevenção contra o HPV e deve ser realizada preferencialmente na infância e na pré-adolescência e nas faixas etárias recomendadas pelo Ministério da Saúde. E como profissional farmacêutico, ele poderá agir diante do HPV através da educação em saúde, no qual o farmacêutico ele poderá fornecer informações sobre a doença e o seu diagnóstico, além de abordar práticas de prevenção, como o uso de camisinhas. Incentiva a vacinação, incentivar a vacinação contra o HPV e, se habilitado, realizar o serviço. Orientações sobre autocuidado, como higiene pessoal e automedicação, e identificar causas de não adesão, e ao tratamento e sugerir estratégias para contornar essas dificuldades. E você sabia que o dia 4 de março é o Dia Internacional de Conscientização sobre o HPV? É uma data em que os holofotes globais eles apontam para um vírus para o qual há ferramentas para eliminá-lo. A data ela pretende aumentar a conscientização, destacar a importância da vacinação, do rastreamento e do tratamento precoce na prevenção do câncer cervical, ligado diretamente à infecção pelo papilomavírus humano. Assim, prevenção eficaz, diagnóstico rápido e tratamento apropriado são fundamentais para controlar infecções por HPV, papilomavírus humanos, e minimizar impactos negativos para a saúde. Essas foram as referências bibliográficas usadas durante todo o trabalho, caso vocês queiram aprofundar mais sobre o assunto. Agradeço pela sua atenção e que essa apresentação tenha te ajudado a esclarecer a relevância da prevenção e do conhecimento sobre o HPV.